Glória a Deus. Irmãos, hoje nós vamos compartilhar uma palavra com você. Que se esqueceu algum recado? Não, né? Tudo ok. Amanhã à noite nós vamos estar continuando a nossa reforma. Aqui a gente está fazendo algumas modificações no prédio. E se você tem disposição para estar aqui amanhã, a partir das 18 horas, é isso, Leandro? Às 18 horas, 18h30, se você puder vir estar aqui conosco para ajudar em alguma coisa, pode vir, você vai ser muito bem-vindo, amém? Essa semana a gente quer, pelo menos, terminar aqui a divisória e ajustar a questão do palco, do púlpito, onde nós vamos fazer o nosso culto. Amém? Então, se você tem disposição para estar aqui, tem habilidade para alguma coisa também, vem aqui trabalhar e edificar a casa do Senhor. Amém, irmãos? Feche seus olhos por um instante. Vamos orar. Pai, nós pedimos a Ti que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, nos dê revelação da Tua palavra, Pai. Que nosso coração, a nossa mente seja um terreno fértil, que toda semente plantada, lançada nesse terreno, possa produzir frutos, Senhor, que traga transformação, que traga mudanças significativas em nossa vida, em nome de Jesus. Nós levamos as nossas mentes cativas ao Senhor, para que o Espírito produza algo poderoso em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Os irmãos sabem que a nossa igreja, ela tem um slogan. A maioria dos nossos prédios tem lá um banner com o slogan da igreja. E o slogan começa dizendo que nós somos uma igreja de vencedores, amém? E esse slogan, ele tem todo sentido. Isso não foi tirado apenas de um ideal, de um pastor, de um pensamento singular, né? Foi tirado da igreja, da Bíblia, da palavra de Deus para a igreja. Porque se você ler os textos de Apocalipse, a maioria das cartas, a igreja de Apocalipse era definida dessa forma: e ao vencedor, ou ao que vencer. Então nós entendemos que na igreja existem pessoas que são vencedores e pessoas que não são vencedores, ou que são derrotados, como você preferir. Então uma igreja de vencedores precisa de fato gerar pessoas que são vencedores, pessoas que vencem em todas as coisas. Isso não quer dizer que você não passa por lutas, mas qual que é uma diferença, ou uma das principais diferenças de alguém que vence e de alguém que perde, de um vencedor e de um perdedor? É que um vencedor, a despeito de qualquer circunstância, um vencedor, ele não abre mão do propósito de Deus para a vida dele. Ele não abre mão dos seus princípios, dos seus valores. As circunstâncias podem ser contrárias, podem dificultar a sua caminhada, mas ele permanece firme no propósito em qual ele foi chamado. E esse é um vencedor. Ele não abre mão, ele não deixa de fazer, ele não para no meio do caminho, ele continua fazendo aquilo que ele foi chamado, apesar das circunstâncias serem contrárias. E um perdedor, ao contrário do vencedor, o que ele faz? Ele vai sempre tentar se adequar à realidade que ele está vivendo, às circunstâncias que ele está vivendo. Então o vencedor, ele vive por princípios e por propósito. E um perdedor, ele vence ele perde por causa dos seus sentimentos. A sua vida é conduzida de acordo com os seus sentimentos. Então ele vai tentar sempre adequar a situação àquilo que ele está sentindo, né? Então ele acaba por não cumprir o propósito. O perdedor, ele vai viver uma vida sempre através dos seus sentimentos. Isso é muito ruim. A Bíblia é muito clara que ninguém pode ver pelos seus sentimentos, porque o coração do homem, ele é altamente corrompido, enganoso. Então a pessoa que vive por sentimento, um dia ele está bem e outro dia ele vai estar mal por conta das circunstâncias. Então hoje nós queremos falar sobre um sentimento, dos sentimentos que todos nós temos, independente de ser um vencedor ou de ser um perdedor. Sentimentos fazem parte da vida de ambos. E hoje nós queremos falar sobre um dos sentimentos que faz parte da vida de um homem, de uma mulher. E nós queremos falar então do medo. É um tempo muito propício para nós falar sobre isso. Só que nós não vamos falar de maneira aleatória. Nós queremos usar exemplo de vencedores na Bíblia, que viveram momentos na sua vida em que eles tiveram medo, mas a sua atitude, o seu posicionamento diante do medo mudou as circunstâncias à sua volta. Isso é importante você guardar, porque o vencedor, o seu posicionamento muda as circunstâncias, e o perdedor, as circunstâncias mudam o seu posicionamento. Com certeza você deve conhecer pessoas assim. Quantos aqui conhecem? Pessoas que vivem de acordo com as circunstâncias, né? Mas você também conhece pessoas que, por ser vencedor e por se posicionar, ele consegue mudar as circunstâncias que lhe é proposta, né?
Uma vez eu vi de um pastor que ele fala que na crise, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Aproveita a oportunidade, né? Opa, tá todo mundo chorando, o que é que tá vendendo? Eu vi muita gente nesse tempo de pandemia produzindo máscaras, né? É tempo de vender máscara. E então vamos fabricar máscara. Tinha no ponto do serralheiro tinha máscara para vender. Na borracharia tinha máscara para vender, né? Todo lugar que você vai tinha máscara para vender. Por quê? Porque as pessoas fazem do momento difícil uma oportunidade até para faturar. Pode parecer algo ruim, mas não é. É tempo de oportunidade. Então as pessoas, elas observam isso e agem como vencedor. Vamos ver alguns exemplos. O primeiro exemplo que eu quero dar para você nessa noite é sobre Isaac. Qual era o medo de Isaac? Está lá em Gênesis, capítulo 26, nós vamos ler alguns textos da Bíblia, versículo 24. Gênesis 26, verso 24. Diz assim: na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então, o primeiro vencedor que nós queremos usar como exemplo nessa noite é o vencedor Isaac. Isaac, como todas as pessoas, também teve medo. Veja que o Senhor aparece para ele numa noite, se apresenta para ele, dizendo quem é que está ali aparecendo para ele, e diz para ele: não temas. Então veja, se Deus está olhando para Isaac, e o Senhor começa um diálogo com ele dizendo não temas, é porque certamente ele estava passando por um momento de muito temor. A pastora Luiz ministrou uma palavra esses dias sobre a noite, né? Que palavra poderosa. E por que é na noite? Porque a noite é onde tem os seus maiores temores, né? Quando você coloca a cabeça no travesseiro, quando para toda a agitação, quando o sangue esfria, né? Na calada da noite, o coração se aperta, a alma fica aflita, você perde o sono. E é no momento desse que Deus aparece para Isaac. Isaac está com medo. Veja que Isaac, ele é filho de uma promessa. Ele é fruto de uma palavra de Deus, fruto de um milagre, fruto de muitas coisas. E certamente nesse tempo da vida de Isaac, Isaac já tinha visto muitos agires de Deus, muitos moveres sobrenaturais de Deus. E é por isso que Deus faz questão de dizer para ele assim: não temas, não temas, né? Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Olha que coisa. Qual que era o temor de Isaac? Isaac estava com medo dos seus inimigos. Ele estava debaixo de uma palavra, debaixo de uma promessa de Deus, estava seguindo a palavra de Deus, estava crescendo, estava enriquecendo, estava prosperando, mas Isaac tinha inimigos, ele tinha adversários, que era Abimeleque. Abimeleque era o rei dos filisteus, e era um povo gigantesco, muito numeroso em população. E Isaac, certamente, quando ele ia dormir, ele ficava pensando: meu Deus, o que vai me acontecer? E ele tinha medo de ser preso, de ser dominado, de perder tudo aquilo que ele tinha conquistado. Mas Deus aparece no meio desse pavor noturno e fala uma declaração para ele muito forte, dizendo: não tenha medo. E aí é interessante isso, eu quero que você guarde isso que eu vou falar para você nessa noite, que Deus faz questão de dizer para ele: olha, eu sou Deus de Abraão, pai, e sou contigo também. Por que Deus faz questão de dizer isso? Porque certamente Isaac viu tudo que Deus fez através da vida de Abraão. E para trazer conforto, consolo e segurança para ele, eu vou aqui parafrasear o que Deus está dizendo. Ele vai dizer o seguinte: olha, Isaac, não tenha medo. Imagina Deus tendo um diálogo com Isaac, não vai caber na Bíblia isso. E ele está lá: você lembra quando você foi lá ser sacrificado? Eu que enviei lá o cordeiro no seu lugar, eu que segurei a mão do seu pai, é por isso que você está aqui, que eu tenho um propósito na sua vida. Você viu aquela situação do seu pai? Olha, seu pai não podia ter filho, já estava velho, sua mãe não podia, mas eu gerei você, eu fiz um milagre na vida. Então ele faz questão de dizer isso: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Quantas vezes você já viu eu agir na vida do seu pai? Sabe, irmãos, e nessa noite a mesma coisa Deus diz para mim e para você. Talvez você esteja também com medo dos seus inimigos, talvez seus inimigos não sejam inimigos físicos, mas você tem adversários na sua vida. E aí você fica com medo do que pode acontecer. E Deus está dizendo para você: não tenha medo. Eu sou o Deus de Abraão. Eu fiz muitas coisas na vida de Abraão e vou fazer na sua vida também. Não precisamos ter medo dos nossos inimigos, porque a palavra de Deus é que Ele é conosco. Diga se tem alguém próximo de você aí na sua casa. Diga assim: Deus é com você. Diga para ele: não tenha medo.
Deus é contigo. E aí o que Isaac fez quando ele ouviu isso? Irmãos, pensa nisso. Eu gostaria que você meditasse comigo nessa noite. Ele é filho da promessa, ele vai dar continuidade no propósito de Deus, ele está incumbido de fazer alguma coisa, ele está vivendo a promessa de Deus na sua vida, crescendo, multiplicando, enriquecendo, prosperando. Mas apesar de tudo isso, ele tem um momento de medo. Só que ele é vencedor, e sendo vencedor, ele ouve a voz de Deus. Todo vencedor ouve a voz de Deus, e com base naquilo que Deus fala, você então dá continuidade na sua vida. O que Isaac fez? Preste atenção, a Bíblia diz que ele levantou um altar ao Senhor e venceu o medo. Sabe por que levantou um altar? Um altar tem muitos significados na nossa vida, mas uma das coisas é dizer assim, olha, esse altar é para me fazer lembrar da promessa que Deus fez para mim. E mais do que isso, é para colocar Deus no centro da minha vida. É para dizer, eu não estou debaixo de uma palavra de um governo, debaixo de uma palavra de médico, não estou debaixo de uma palavra do meu patrão, ou de algumas circunstâncias contrárias. Eu estou debaixo da palavra de Deus. E todas as vezes que vem uma palavra contrária, todas as vezes que vem um terror noturno, eu olho para o altar e lembro da promessa que Deus fez na minha vida. Isso me faz continuar. Então ele levanta um altar ao Senhor e vence todo medo. Nós devemos levantar um altar ao Senhor nas nossas vidas. Devemos estabelecer memoriais com base na promessa que Deus fez para nós. É com base naquilo que nós vivemos em Deus, é que nós vencemos os nossos temores. Irmãos, eu ouso em dizer algo para você. A maioria dos cristãos que estão amedrontados, parados, travados, é porque se esqueceram da promessa de Deus. Essa semana eu recebi um primo meu no meu comércio, e ele foi me convidar para levar uma palavra para pregar num sábado. Eu falei, eu sei que o domingo é ocupado e tal, vai num sábado levar uma palavra para nós, lá nós estamos lá tudo abandonado. Eu falei, abandonado? Como assim? Ele falou assim, primo, desde que começou essa pandemia, o meu pastor sumiu, nem com o WhatsApp eu consigo falar com ele, e a gente se reúne lá para orar, mas não tem ninguém para ministrar uma palavra para nós, vai lá. Eu falei, eu vou, irmão, é um prazer para mim estar lá, pode reunir o povo que eu vou lá. Agora olha que coisa, um pastor simplesmente desapareceu, deixou as ovelhas lá. Sabe por quê? Com medo dessa situação. Eu tenho falado que nós precisamos ser prudentes, mas o medo não pode nos parar. E o que não nos para é quando nós olhamos para a promessa de Deus. Deus tem uma palavra, Deus tem uma promessa, Deus tem um propósito, e nada vai nos parar por causa da palavra de Deus que está sobre nós. Pergunta para o seu irmão, você tem uma palavra de Deus na sua vida? Se você tem, diga assim para ele, se você tem, não pare pelo medo. Aleluia! O segundo vencedor que eu quero compartilhar com você nessa noite é Josué. Então veja, o primeiro estava com medo de seus inimigos, de Abimeleque, com medo de perder tudo que havia conquistado, com medo de ser dominado, se tornar escravo. Mas ele ouviu a voz do Senhor e se permaneceu firme e afastou dele todo medo. Agora o segundo é Josué, um vencedor, típico vencedor, um exemplo a ser seguido. Um homem de Deus, foi levantado por Deus, está lá em Josué capítulo 1, versículo 5 ao versículo 9. Qual que era o medo de Josué, pastor? O medo de Josué era de não conseguir fazer o que Deus determinou que ele fizesse. Ele estava diante de um desafio muito grande. Eu vou ler aqui, e aí você acompanha o raciocínio, diz assim, Deus dizendo para ele, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Olha de novo, presta atenção. Para Isaac ele falou assim, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Agora olha Deus falando com Josué, como fui com Moisés, assim serei contigo. Por que Deus fala isso? Você viu tudo que eu fiz com Moisés, você viu como eu fui com ele, então descanse em mim, que assim como eu fiz com Moisés, eu vou fazer com você também. Oh Deus tremendo. Ele diz assim, também serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Aí o verso 6, olha o Senhor falando para ele, ser forte e corajoso. Oh Deus, porque tu farás este povo herdar a terra que sobre juramento prometi a seus pais. Então somente, de novo, ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda,
para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? De novo, seja forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Oh, aleluia! Veja, o medo de Josué é diferente de Isaac. Ele foi ali um líder em treinamento de Moisés, um discípulo. E ele viu tudo que Moisés vivenciou. Irmãos, talvez um dos maiores exemplos de liderança na Bíblia está em Moisés. Porque a gente aqui lidera célula, lidera às vezes uma igreja, lidera uma rede de discipulado, e talvez 30 pessoas, Igor? 40 pessoas. Uma igreja talvez com 70, 100 pessoas. Mas Moisés liderava um grupo de 3 milhões de pessoas. É muita gente. Meu Deus do céu. E ele estava tirando o povo de um lugar e levando para outro. E ainda pior, num deserto, com todas as dificuldades possíveis. E Josué estava ali acompanhando a liderança, sendo treinado por ele. E Josué viu quanto o povo era difícil, quantas dificuldades Moisés tinha. Moisés conduzia esse povo, e Josué estava o tempo todo ali acompanhando. Josué acompanhava até na porta da tenda, quando Moisés estava ali buscando a presença de Deus, buscando a vida do Senhor. Josué estava ali na porta. E agora ele está diante desse desafio de assumir o lugar de Moisés. Quando eles estão à porta de Canaã, Moisés é tirado de cena. Deus agora levanta Josué para continuar conduzindo o povo. A comparação era inevitável. Qual que era o temor de Josué então? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta de liderar? Eu me lembro, irmãos, quando eu assumi a igreja de Osasco, o pastor Nelson havia saído, foi embora para o Espírito Santo, e a pessoa ali que estava na vez era eu. Tinha outros discipuladores, mas ele entendeu que eu seria a pessoa para assumir completamente despreparado. E eu me lembro bem que um dia, eu dobrando meu joelho, orando a Deus, falei: Senhor, como é que eu vou dar conta de assumir essa igreja? Como eu vou conduzir esse povo? Eu não sei nem como fazer. O pastor Nelson todo carismático, o cara todo envolvido, descolado, todo desenrolado para liderar a igreja, e eu estava ali cru, sem nenhuma habilidade, e tendo ali diante de mim esse desafio. Eu sei o quanto foi difícil, e era uma igreja talvez de pouco mais de 200 pessoas. Eu fico imaginando Josué agora, vendo tudo que Moisés fez. Se tem uma pessoa que Deus usou, foi Moisés, com sinais, prodígios, maravilhas, milagres extraordinários, coisas sobrenaturais, Deus fazia através da vida de Moisés. E agora Josué vai ocupar o lugar de Moisés, e ele pensa: será que eu vou dar conta? Olha para o povo, como é que vai ser isso? E é dentro desse contexto que Deus aparece para ele. E o que Deus fala para ele? Não tenha medo, seja forte e corajoso, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E a Bíblia fala que Josué então se posiciona ali diante do Senhor, e o primeiro desafio dele era atravessar o rio Jordão. E a Bíblia fala que ele foi, atravessou, Deus fez um milagre, parou o fluxo do rio, todo o povo passou com ele. E quando o povo passou com ele, o povo então reconheceu que Deus era com ele. E o pior é que antes dessas coisas acontecerem, o povo havia dito isso: se o Senhor for como foi com Moisés, nós seremos contigo também, Josué. Mas Deus vai lá e dá o sinal. Deus vai lá e move, e Deus fala para ele: não temas, porque da mesma forma que eu fiz com Moisés, eu vou fazer com você, eu vou te conduzir, você vai entrar com esse povo. Preste atenção, irmão, eu comecei essa palavra dizendo para você que existe uma diferença, e a diferença básica é como eu ajo no meio das circunstâncias adversas. O que me torna um vencedor é o meu posicionamento diante da minha dificuldade, diante da minha luta, diante dos desafios, diante daquilo que eu tenho que fazer, diante do propósito que eu tenho que cumprir. É isso que me torna um vencedor ou não? E Josué então se posiciona diante do Senhor, e assim como Isaac, ele também levanta um altar no meio do rio. Ele estabelece ali um altar para marcar a proeza que o Senhor fez. Gilgal, ele faz outro altar. A partir daquele dia, todo o povo reconhece que Deus era com Josué. E Josué então dá continuidade naquele projeto. Agora, uma coisa interessante que a gente precisa aprender com esse vencedor: Josué não permitiu que o medo parasse.
Josué não permitiu que ele ficasse prostrado diante daquela dificuldade, diante daquele desafio, mas ele olhou para o Senhor, e porque ele olhou para o Senhor, ele recebeu uma palavra de Deus. Eu fico pensando, ele ouvindo isso de Deus, e ele falando: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E aí passa meio que um filme na cabeça de Josué, lembrando de todas as manifestações de poder que Deus fez através de Moisés. Irmãos, eu acho que eu ia ficar vibrando a noite inteira, pensando como é que Deus ia me usar também, pensando como é que Deus ia fazer na minha vida também, porque a palavra de Deus é: assim como eu fiz com ele, eu vou fazer com você. E da mesma forma que Deus abriu o mar vermelho para Moisés passar, Deus agora abre o rio Jordão. Aleluia! O Espírito de Deus opera com sinais, prodígios e maravilhas, e Josué continua avançando. Havia um desafio muito grande depois do rio Jordão, uma grande cidade, ou uma cidade para ser conquistada, a cidade de Jericó. Mas essa cidade, ela era protegida por uma grande muralha, e aquela muralha era uma barreira a ser vencida, e o Senhor dá uma estratégia sobrenatural para Josué, e eles conquistam Jericó. E aí o povo então reconhece o poder de Deus, a vida de Deus na vida de Josué. Mas o que é que fez a diferença? É ele não parar por causa do medo. Quantas vezes você tem medo de não dar conta dos seus desafios? Quantas vezes você tem medo de falhar como pai, de falhar como esposo, de falhar como filho, como filha? Quantas vezes você tem medo de falhar como líder de célula, como discipulador, como pastor? Quantas vezes você tem medo de falhar no seu novo desafio, no trabalho, no emprego, de falhar na faculdade e tantas outras coisas? E por causa desse medo de falhar, desse medo de não conseguir, você fica parado, prostrado e não avança. Mas a palavra de Deus para você nessa noite é: eu sou contigo, não tenha medo, seja forte e corajoso, porque todos os dias da sua vida eu serei contigo. Estabelece um altar na sua vida para marcar as palavras de Deus para você, meu irmão, e você vai ver cada uma das promessas do Senhor. Ah, pastor, eu estou diante de um desafio muito difícil na minha vida, passando por uma situação muito complicada. Eu sei, meu irmão, eu até te entendo isso, mas o medo não pode te parar. O medo não pode parar. O medo não pode fazer você desistir. Na vida de um vencedor, a palavra desistência não existe. Desistir não faz parte daqueles que são vencedores. Um vencedor não desiste da sua célula, um vencedor não desiste do seu discipulado, um vencedor não desiste da sua igreja, um vencedor não desiste da sua família, um vencedor não desiste dos seus filhos, um vencedor não desiste da sua carreira profissional. Ele vai em frente e ele ultrapassa todas as barreiras, todos os limites, porque ele está debaixo da palavra do Senhor. Quais são os seus temores? Quais são as suas dificuldades? O que é que tem feito você parar nesses dias, meu irmão? O que é que tem te amedrontado nesses dias? Deus está dizendo para você: olhe para mim, meu filho, porque eu te escolhi, eu sou contigo, a minha mão está estendida sobre a sua vida. Vai nessa tua fé, porque eu sou contigo. Aleluia, glória a Deus. Isso nos leva para o terceiro vencedor dessa noite. Como eu aprendo com esses homens de Deus. E agora eu quero falar no Novo Testamento, na vida de Pedro. Pedro é um medo diferente, porque agora ele está diante de uma situação complicada, que para ele havia sido uma falha na sua forma de crer ou de se posicionar. Lá no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 8 ao 10. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Diz assim a palavra: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Versículo 10. Bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante, ou seja, de hoje em diante, serás pescador de homens. Olha que coisa. Pedro, ele estava diante de Jesus, diante de um desafio, qualquer desafio. Jesus estava prestes a fazer um grande milagre, mas a palavra de Deus diz que Pedro, por um momento, ele foi incrédulo. E a incredulidade tem a ver com dúvida daquilo que Deus pode fazer. A ausência de fé é você duvidar da palavra de Deus, da promessa de Deus.
Quando eu deixo, que eu falo, não é para mim, não vai acontecer, isso não tem a ver comigo, eu estou colocando em xeque a palavra de Deus. E quando eu coloco em xeque a palavra de Deus, naturalmente eu estou duvidando do caráter do grande eu sou. Ele falou, mas ele não vai fazer. Que coisa! E é claro que Pedro ficou super constrangido por isso, porque depois dele ver o poder de Jesus, operando um milagre sobrenatural, o que Pedro pensou? Jamais eu vou poder fazer parte dessa equipe de Jesus. Jamais eu vou poder andar, porque eu duvidei dele. Eu não creio naquilo que ele falou. Jamais eu vou poder estar envolvido nisso. Mas Jesus, percebendo o seu coração, disse para ele: não temas, porque de hoje em diante você vai andar comigo e você vai ser pescadores de homens. Olha que coisa, irmãos. E o Senhor está sempre falando a mesma palavra: não tenha medo. Percebe que o que faz as pessoas pararem, o que faz as pessoas ficarem prostradas, é justamente o medo. No caso de Pedro agora, diferente dos outros dois anteriores, era o medo de não ser aceito. Eu falhei na minha fé. Então, se Jesus me rejeitar, ele está certo, né? Eu não deveria ter agido assim, mas eu agi. E aí então veio o medo da rejeição. Às vezes nós falhamos em algumas áreas da nossa vida, às vezes falhamos até com pecado, e pensamos: puxa vida, o que vai ser da minha vida agora? Agora eu vou ser rejeitado por Deus, vou ser rejeitado pela igreja. Às vezes a pessoa se ausenta por algum tempo, vai viver uma vida diferenciada e fica com medo. Medo de ser aceito, né? Medo de poder fazer parte novamente, ou de querer e não poder fazer parte. Mas olha que coisa interessante, no mesmo instante, Jesus fala para ele: você vai fazer parte da minha equipe. Eu vou envolver você nessa grande conquista que nós vamos viver. E você não vai mais só pescar peixes, não. Você vai pescar agora homens para esse ministério. Homens para fazer parte dessa igreja. E aí, de novo, iguais os dois anteriores, o que Pedro faz? Pedro levanta um altar ao Senhor. Qual que é o altar que Pedro levantou? Qual foi o altar que Pedro edificou? Pedro edificou o altar do largar tudo e seguir a Jesus. Sabe o que eu mais admiro nesse vencedor aqui, Pedro? É que Pedro tinha uma característica muito peculiar. Com Pedro as coisas ou era 8 ou era 80. Pedro não tinha meio termo. Ou é tudo ou não é nada. Você vê, instantes antes, Pedro está ali falando: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador, não sou digno, não posso estar com o Senhor. Ele recebe uma palavra de Deus, Jesus, dizendo que ele vai fazer parte da equipe. Naquela mesma hora, Pedro: então já que é assim, eu vou largar tudo e vou te seguir, Senhor. Já que o Senhor me aceita, então eu sou aceito. Ele abraça mesmo, aquela aceitação começa a envolver, larga tudo. E esse é o altar que Pedro edifica. Ele deixou tudo para trás e foi seguir ao Senhor, porque ele entendeu que mesmo com as falhas, mesmo ele tendo errado, e mesmo com aquele medo de não ser aceito, o Senhor o aceitou e o envolveu nesta obra. Sabe, irmãos, quantas vezes nós também vivemos uma vida dessa forma: medo de não ser aceito, medo de não ser aprovado pelas pessoas, né? E vivemos uma vida completamente complicada por conta disso. Medo de não ser aceito por Deus. Que coisa horrível. Mas deixa eu te falar uma coisa: você não é só aceito, você foi mais do que aceito, você foi comprado. A Bíblia diz que o Senhor pagou um alto preço pela sua vida, meu irmão. Independente das circunstâncias, independente dos seus posicionamentos, das suas falhas, dos seus temores, o Senhor diz para você que você já foi mais do que aceito. Ele pagou um preço por você, para que você possa fazer parte desse projeto sobrenatural de Deus. Você não é só aceito, você é completamente envolvido. Você não é só aceito, mas você é completamente abençoado por Deus. Você é tremendamente amado. Não quero mudar a palavra. Você é exageradamente amado por Deus. Deus nunca olhou para os seus temores. Deus nunca olhou para as suas dificuldades. Deus nunca olhou para as suas debilidades. Deus sempre olhou para você, meu irmão, com olhos de amor. Você é amado de Deus. Não importa o que as pessoas pensam, falem ou deixem de falar de você. Você é amado, mais que amado por Deus. Aleluia. Pedro edifica o altar, e o altar agora é na vida dele, porque ele oferta a vida dele para o Senhor. Não tem como falar de vencedores sem falar de Abraão, pai na fé. Talvez um dos maiores exemplos de alguém que viveu um milagre sobrenatural de Deus. Abraão faz parte de um terceiro começo de Deus, com seu propósito eterno. E Abraão também recebe uma promessa de Deus, mas ele, vencedor, também teve medo. Circunstâncias que o levaram a ter medo.
lá no livro de Gênesis, capítulo 15, do versículo 1 ao 6. Estou ansioso para o dia 5/7. Glória a Deus, não vejo a hora. Oh Deus. Gênesis capítulo 15, do 1 ao 6, diz assim: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa é que será o meu herdeiro. Verso 4: a isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o seu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que você pode. E lhe disse: será assim a sua posteridade. Aí o verso 6 diz: ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Irmãos, talvez um dos maiores exemplos de vencer as circunstâncias esteja em Abraão. O medo aqui é diferente dos outros três, porque aqui é medo de não conquistar o seu sonho. Deus dá uma promessa, Deus gera um sonho no coração de Abraão, e o sonho e a promessa é que ele iria ter filho, e que a partir dele, ele seria uma grande nação. Mas o tempo vai passando, ele vai envelhecendo, vai cessando os seus costumes de homem, vai cessando os costumes de mulher, na sua esposa, e as possibilidades naturais eram nulas. Não é que existia uma possibilidade remota, não existia mais nenhuma possibilidade. Sabe, ele não tinha mais relacionamento com a sua esposa, por conta da idade. Seus costumes já haviam cessado, é assim que a Bíblia fala. E aí ele começa a parar e pensar: já faz muitos anos que Deus me fez essa promessa, e o tempo passou e as coisas não aconteceram. E aí ele começa a ver uma outra possibilidade para que aquele sonho se realize. Ele vai ver no seu servo um herdeiro para dar continuidade na promessa. E é num momento como esse, numa circunstância completamente contrária, que Abrão já está pensando numa possibilidade diferente da que Deus tinha falado para ele. Isso é muito poderoso. Quantas vezes nós agimos assim: já que não está acontecendo desse jeito, eu vou dar um jeito aqui para resolver esse problema, né? Eu vou criar uma outra circunstância aqui para ver se resolve. Mas Deus aparece para ele nesse momento. E a Bíblia fala: depois desses acontecimentos, a palavra de Deus veio a Abraão numa visão. E a primeira coisa que Deus disse para ele: não temas. Abraão estava com medo. Abraão estava com medo. Não posso mais ter filho. Não vai ter como isso acontecer. Essa situação não vai acontecer na minha vida. Sabe quantas vezes você olha para você, olha para o tempo, talvez para a sua idade, e Deus fez promessas, você tem sonhos, projetos, mas você vê o tempo passando e você fala: não vai mais acontecer. Talvez o sonho de uma formação acadêmica, talvez o sonho de conquistar alguma coisa, talvez um sonho ministerial, talvez o sonho de se casar. E o tempo está passando e você fica pensando: meu Deus. E aí às vezes você vai querer dar um jeito para aquilo. Mas o vencedor é aquele que vence a circunstância e não muda o foco, não muda o propósito, não muda o princípio. E a palavra de Deus aparece para ele, a primeira coisa que Deus fala: não tenha medo. E é o que Deus está falando para você. Não importa as suas impossibilidades, não tenha medo. Creia no Senhor, creia na promessa do Senhor, creia na palavra do Senhor, porque Ele vai fazer. E aí, mesmo Deus dizendo para ele: não tenha medo, ele fala assim: Senhor, eu vou aqui parafrasear, dizer se fosse um diálogo, eu e Deus, será que o Senhor não está vendo? Já passou o tempo, eu e Sara não tem mais condições nenhuma de produzir filhos, acabou para nós, não tem mais o que fazer. A única pessoa que está gerando filho aqui na minha casa é o meu servo, então talvez seja ele o herdeiro. Aí o Senhor vai falar para ele assim: não será esse o seu herdeiro, não é esse que vai ser o seu herdeiro. Ele está dizendo: mas aquele que será gerado de ti será o seu herdeiro. O que Deus está falando para ele assim? Será que você consegue imaginar? Eu vou te dar vitalidade de novo. Sua idade já está avançada, mas eu vou te dar agora uma vitalidade de alguém que tem 25 anos de idade.
Aleluia! Vai ser de você. É você que vai gerar esse filho. É você que vai lançar esse herdeiro. Vai ser de você que vai sair a promessa. Sabe, Abraão estava com muito medo, mas a palavra que Deus liberou sobre ele vou cumprir aquilo que eu prometi, vai sair de você. E a palavra de Deus diz que Abraão abriu o coração para Deus. Abriu o coração, rasgou o verbo, mas Deus veio direto na fonte e falou: continue crendo, porque eu ainda nem comecei aquilo que eu quero fazer com você. Às vezes você pensa que está terminando, mas às vezes o seu fim é o começo para Deus. É aquilo que Deus vai mudar, é aquilo que Deus vai fazer. Sabe, pode ser que você esteja numa situação difícil, mas Deus diz que vai te abençoar, Deus diz que vai te prosperar, Deus diz que vai fazer você avançar. Cada uma das promessas do Senhor vai se cumprir na sua vida. Se você não viu, ela vai se cumprir. Às vezes nós não entendemos os caminhos de Deus e nós procuramos olhar para as coisas naturais, para ver uma possibilidade das coisas acontecerem. Mas deixa eu te falar uma coisa para você, meu irmão: Deus não é um Deus de coisas naturais, Ele é um Deus de coisas sobrenaturais. Vai além daquilo que nós somos, vai além das nossas limitações. E para você ser um vencedor, a única coisa que você precisa fazer é crer no Senhor, crer na palavra do Senhor. Mas eu não estou vendo, continue crendo. As coisas não estão acontecendo, continue crendo. As pessoas estão falando o contrário, continue crendo. O tempo está passando, continue crendo. Continue crendo, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. E a Bíblia diz que Abraão levantou um altar ao Senhor quando ele creu no que o Senhor disse. Ele levantou e todos os seus sonhos foram concretizados. Toda a promessa de Deus para ele foi concretizada. Sabe, irmão, os seus sonhos vão se concretizar. Simplesmente edifique um altar para o Senhor. Não deixe, eu tenho um pastor que ele fala sempre assim, acho que é uma expressão até do pastor Aloysio, que ele fala que o inimigo ele pode, assim como um passarinho, sobrevoar a sua cabeça, lançando palavras contrárias, mas você nunca pode permitir que ele faça ninho na sua cabeça, na sua mente. Não deixe o medo dominar você. Não deixe as impossibilidades te pararem. Olha para o Senhor. Olha para o Senhor. Eu finalizo essa palavra usando o último exemplo nessa noite. E o exemplo que eu quero usar agora para terminar é de Elias. O medo de Elias, diferente dos quadros anteriores, era o medo de morrer. Talvez o medo de morrer não esteve nunca tão presente nas nossas vidas como nesse período de quarentena. E Elias também teve medo. Elias, um homem usado por Deus, e olha lá o que diz lá no capítulo 19, versículo 3, diz assim: temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar a sua vida, se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Talvez o medo da morte seja a coisa mais difícil de você vencer. Eu costumo dizer, eu particularmente, penso que esse é um dos últimos estágios do medo, né? Talvez a coisa mais difícil, porque quando uma pessoa está com medo de morrer, ele dorme e acorda pensando na morte o tempo todo. E isso é muito ruim. Como que alguém vive pensando na morte, né? Como que alguém faz alguma coisa pensando que vai morrer? Qual a expectativa que uma pessoa tem nas coisas da vida se ele está esperando a morte? É uma coisa terrível. Então, então esse é o último processo do medo, na minha opinião. Alguém pode discordar de mim, não tem problema. Mas o medo, ele também tem o poder de tornar as pessoas insensatas, né? Elias, ele sentiu medo de morrer e fugiu. Fugiu para não morrer, depois de ele ter vencido lá os profetas, ter feito um mover tremendo, ser usado por Deus de forma tremenda. Ele recebe uma ameaça de Jezabel, e por causa dessa ameaça ele foge, e ele vai se lamentar para o Senhor. E uma das suas lamentações dizendo: olha, Senhor, é o vitimismo, né? Ah, tá vendo, só ficou eu de profeta, todos os seus profetas sumiram, tal. E aí Deus vai tratar essa circunstância com ele. Você está pensando que você está sozinho, mas você não está sozinho não. Igual você tem mais 7.000 profetas que eu guardei, que eu preservei na terra. Você não está sozinho não. E aí o Senhor, ele está escondido numa caverna, e nessa caverna ele vai conversar com Deus. E o que ele fala? Senhor, eu quero morrer. Olha que insensatez. Ao mesmo tempo que ele foge com medo de morrer, quando ele chega na caverna, ele pede a morte. Ele pede a morte. E o Senhor interferiu. Como que Deus interferiu? Deus trouxe um alimento do céu. O anjo do Senhor veio trazer um alimento do céu. E naquele alimento,
Elias ganhou força para andar algumas centenas de quilômetros, se alimentou ali com aquele alimento do céu, e o Senhor começa a ativar um processo inverso, porque para ele chegar naquele ponto, foi um processo até desejar a morte, e agora o Senhor está levando ele num processo inverso, e esse processo para vencer o medo da morte, talvez seja um dos processos mais longos na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Não permita que o medo domine a sua vida, não permita que o medo pare você completamente, porque quando você é dominado por esse medo, o processo para você se libertar é longo, e às vezes difícil, porque a sua mente está dominada por esse medo. Elias, ele comeu a comida, e se dispôs ao processo de Deus, para restaurar a sua fé em Deus, e a Bíblia fala que ele foi restaurado, concluiu o processo de vida, e quando ele já havia caminhado, o Senhor pega e inclui uma pessoa na vida dele. O Senhor coloca Eliseu na vida de Elias, para que ele pudesse concluir ali todo o projeto. E aí eu quero fazer um parênteses aqui nisso. Ontem estava conversando com um pastor, e eu estava falando para ele sobre o propósito de Deus, que é uma coisa que eu acredito piamente, né? Os irmãos estão até lendo aí, Uma Vida com Propósito, muito bom, quero recomendar isso para você. Mas você sabe que o propósito de Deus tem duas instâncias muito poderosas. Uma quando eu aceito e outra quando eu rejeito. Tanto quem aceita quanto quem rejeita o propósito de Deus vai passar por dificuldades, porque as dificuldades fazem parte da vida. Mas a diferença é que aquele que aceita o propósito de Deus, ele não vai morrer sem antes cumprir o propósito de Deus na terra. E Elias fugiu de Jezabel, não morreu. Desejou a morte, não morreu. E aí, em outras palavras, ele está dizendo assim, ó, levanta, porque não é hora de você morrer ainda não. Por mais que você queira morrer, deixa eu te falar, ainda tem muita coisa para você fazer, ainda tem coisas que eu quero fazer através da sua vida. Não chegou o fim para você. O meu propósito da sua vida ainda não terminou. E aí Deus coloca alguém na vida de Elias. E aqui é que está a chave do negócio, meu irmão. É o envolvimento. Deus colocou alguém para ser discípulo de Elias. Deus deu ali um discipulado para Elias. Deus deu alguém para ele cuidar, para ele se envolver. Isso representa a igreja do Senhor. O propósito de Deus é vivido em toda a sua integridade quando você é envolvido com a igreja do Senhor, com o corpo de Cristo Jesus. Elias começou a viver e produzir em Eliseu as mesmas coisas que ele vivia no Senhor. Então ele cumpriu o propósito de Deus. Da mesma maneira que Elias viveu, você precisa viver. Não sei se você está nesse estágio, meu irmão. Talvez nesse tempo de pandemia, de palavras contrárias, de notícias ruins, o medo da morte talvez tenha chegado no seu coração. Mas eu quero te falar uma coisa: se você é alguém que aceitou o propósito de Deus na sua vida, você não vai morrer antes que você cumpra cada um do propósito que Deus determinou para você. O apóstolo Paulo é um exemplo claro disso. Viveu prisões, cadeias, chicotadas, foi apedrejado e dado como morto. Passou por várias situações difíceis, picado de cobra, não morreu em nenhuma circunstância que era para morrer. Cumpriu todo o propósito de Deus. E quando já no final da sua vida, ele mesmo declara: combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a minha fé. Só me resta agora receber a coroa que há muito está preparada para mim. Aleluia! O propósito de Deus, o envolvimento com essa verdade que Deus tem para nós, é o que nos faz viver a vida com toda intensidade. Elias também levantou um altar ao Senhor, colocando novamente Deus no centro da sua vida e caminhando em direção àquilo que Deus havia determinado para ele. Quero pedir a você que está aqui nesse lugar, fique de pé aí na sua casa, chamar os irmãos do louvor para vir aqui. Sabe, querido, eu dei exemplos de vencedores para você. 5. A Bíblia tem muito mais histórias. Comecei essa palavra dizendo para você que existe vencedor e perdedor. E o que determina se você vai vencer ou não é o seu posicionamento diante das circunstâncias. É a sua resposta diante dos desafios. A palavra de Deus para mim e para você é sempre a mesma. É a mesma que Ele deu para esses homens. E qual é a palavra de Deus? É uma só: não temas, não tenha medo. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu sou o Deus de Elias. Sou o Deus de Pedro, de João. Eu sou o Deus da igreja. Eu sou o Deus que te levantei. Eu sou o Deus que te chamei. Eu sou o Deus que te separei.
Eu sou o Deus que te gerei para um propósito eterno. Aleluia. Não tenha medo. Essa é a palavra de Deus para nós. E sabe o que é mais interessante em tudo isso? Deus nunca tratou ninguém como medroso. Deus nunca chamou ninguém de medroso. Deus nunca foi repreender ninguém por ter medo. Mas Deus sempre tratou o medo na vida das pessoas. Deus sempre curou as pessoas do medo. Deus sempre libertou as pessoas do medo. E se você tem vivido uma vida com medo nesses dias, eu quero dizer que hoje é o dia de você ser completamente livre desse medo. Medo dos inimigos, medo talvez de não conseguir, de falhar em alguma área da sua vida. Medos e mais medos. Nós poderíamos passar a noite inteira aqui citando exemplos de medo. Mas eu prefiro falar para você, meu irmão, Deus te chamou para ser um vencedor. Deus chamou para fazer parte de uma igreja de vencedores. E hoje é dia de você olhar para o Senhor e dizer: Pai, eu quero me posicionar em Ti através da Tua palavra. Assim como a palavra foi liberada na vida desses vencedores, Deus está liberando uma palavra sobre a sua vida nessa noite. Eu não sei como você está, como você parou para assistir esse culto. Eu não sei como você chegou até o dia de hoje, mas uma coisa eu sei: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Josué, o Deus de Elias, o Deus de Pedro, Ele está aqui hoje falando com você. Ele está dizendo: meu servo, não temas, eu ainda não acabei o que eu tenho contigo. Quantas pessoas paradas no propósito, no ministério, quantas pessoas prostradas diante das dificuldades, das lutas, quantas pessoas pensando em desistir, mas Deus está dizendo para você: não pare, porque eu sou contigo todos os dias da sua vida. Não tenha medo, porque eu sou o seu Deus, eu cuido de ti. Eu sou aquele que guarda a sua vida, meu irmão. Oh, querido, feche os teus olhos aí, aonde você está.